Fala pessoal, boa noite. Chegamos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito preciosa, o tempo. Bom, para muitos o tempo pode ser uma coisa que passa rápido, para outras pode ser um pouco mais produtivo, mas o tempo, vamos colocar aqui no cheque que é sempre uma coisa muito preciosa. O que você faz com mais tempo? Apesar do tempo ser o bem mais precioso que nós temos, a nossa sociedade, ou talvez o tempo que a gente viva, a tecnologia acaba influenciando para que cada vez mais aquela sobrinha de tempo que você tem seja ocupada por alguma coisa, por alguma atividade. Ou seja, a romantização da hiperatividade. Você não pode ter 5 minutos de descanso porque isso é considerado uma procrastinação, é considerado preguiça. Quantas vezes aí na sua vida você escutou, ou você mesmo colocou, eu tenho 5 minutos, ou você tem 5 minutos, dá para fazer tal coisa em 5 minutinhos. Certo dia, já faz um tempo esse certo dia, eu assisti a entrevista com a Marília Gabriela, aquela jornalista que a gente conhece, que já foi casada com o Gianecchini. Ok. E na entrevista, eu vou ver se eu acho o link e deixo aqui nos comentários. Nos comentários não, na descrição do vídeo para vocês. Perguntavam para ela, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? E todo mundo esperando que ela fosse ser culta e falasse assim, eu gosto de ler, gosto de estudar. Ela falou, nada. No meu tempo livre eu gosto de fazer nada. E ela enfatizou, vários nadas. Eu não tô aqui falando que você tem que ser improdutivo, que no seu tempo livre você não possa fazer alguma coisa interessante, de repente algum hobby seu, ou fazer, sei lá, estudar um pouco mais. Mas assim, vamos pro choque de realidade? Vamos fazer matemática básica aqui? O dia tem 24 horas, correto? Todo mundo concorda aqui comigo que o dia tem 24 horas. Tá, de acordo com os médicos, a gente tem que dormir 7 horas, né? Por todos os benefícios que o sono faz pra gente, porque a gente precisa realmente descansar. E o ideal, que não é o que acontece com todo mundo, seria que tivéssemos 7 horas de sono. E eu vou enfatizar aqui, certa vez eu fui na nutricionista, ela me explicou a importância da gente ter 7 horas de sono, porque menos que isso, o nosso organismo não produz alguns hormônios. E para vocês mulheres que querem emagrecer, se você dorme menos tempo que isso, o seu corpo não produz esse hormônio, ou seja, você acaba acumulando mais gordura no seu corpo e não perde. Então aquela facilidade de ganhar massa magra e eliminar a gordura acaba não acontecendo, porque o seu sono pode estar influenciando nisso. Mas voltando à matemática, então 24 horas menos as 7 horas de sono, sobram 17 horas, certo? Dessas 17 horas, você deve ter o acordo lá de trabalhar 8 horas por dia, o que na verdade não são 8 horas, todos nós sabemos que são 9 porque tem 1 hora a mais de almoço. Então vamos contar aí que no seu trabalho você se dedique a 9 horas. Então das 17 horas que sobraram anteriormente, menos as 9 horas, vão sobrar o quê? 8 horas. Ah, tá ok, sobram 8 horas, mas aí você já considerou? Estamos acabando a pandemia e se você não trabalha mais em home office ou nunca trabalhou em home office, vamos contar basicamente, porque tem gente que leva mais tempo que isso, que você precisa aí de 3 horas para se deslocar para o trabalho. Então 1 hora para você ir, 1 hora para você voltar e mais 1 hora aí para você tomar um café da manhã correndo, se você não acordou atrasado, e mais um tempinho aí para você se arrumar. Se você mora mais longe ainda, então você considera aí mais um pouquinho de horas aí ou de minutos no cálculo para ver aonde que vai dar. Dessas 8 horas que você tirou 3, vão sobrar quantas horas? 5 horinhas. Dessas 5 horinhas, vamos contar aí que vocês separem, sei lá, 2h30 de manhã, que você acordou um pouco mais cedo para fazer alguma coisinha, sei lá, meditar, tentar fazer uma academia, tentar correr. E que a gente sabe que na correria do dia a dia é muito difícil, a não ser que você tenha muita determinação ou sei lá, que você tem horários um pouco mais flexíveis. E de repente você deixou 2h30 para quando você estiver voltando do trabalho. Ou de repente você já acorda em cima da hora e sobram só 5 horas quando você volta. Tá, dessas 5 horas, vamos levar em conta aí que vocês precisam tomar banho,
precisa chegar, né, pegar um fôlego, respirar, comer ou fazer comida. Então dessas 5 horas aí, pode pôr mais umas 3 horas e vão te sobrar mais ou menos úteis 2 horas. E aí vai vir a galera do persista enquanto todos estão descansando, corra enquanto tá todo mundo assistindo Netflix, sabe? Essas paradas todas que é tudo blá 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 blá. Então, e aí você acaba tendo um AVC com 30 anos, acaba tendo burnout, sei lá, acaba tendo várias crises mentais. Por quê? Por causa dessa questão do romantizar o tempo. Você tem que ser produtivo o tempo todo. Bom, eu não sei vocês, mas eu chego do trabalho extremamente cansada, ainda mais se o seu trabalho toma muito de você, se você trabalha com algo estressante ou se você demanda de muita raciocínio mental, você acaba ficando cansado, né? E dessas 2 horas vão falar, mas você tem 2 horinhas, então em 2 horinhas você consegue estudar, em 2 horinhas você consegue, sei lá, aprender uma nova língua. E aí, o que sobra de tempo para você? Nessas 2 horinhas que tá sobrando, o que você faz por você? Mas eu tô falando o que você faz por você, o que realmente você gostaria e o que realmente você faz que você gosta, e não o que os outros estão falando que você tem que fazer ou que você acha que você precisaria fazer. Tá, talvez esse choque de realidade tenha sido uns 2, 3, 4, 5 tapas na tua cara. Porque fazendo a matemática a gente pensa, poxa, né, a gente fica na correria, e o que seria o tempo que sobra? O fim de semana? Não. E eu não tô aqui falando que trabalho é ruim, que a gente precisa trabalhar, nós sabemos disso. Mas será que o trabalho tem que tomar todo o seu tempo? Será que os valores não estão um pouco invertidos? Será que a gente não conseguiria mudar esse cenário, né? De repente trabalhar com uma coisa que você gosta, ter mais liberdade geográfica, liberdade de tempo. Às vezes as pessoas entram na paranoia no que a sociedade impõe, que você tem que isso, que você tem que aquilo, você tá velho, não dá pra mudar, não dá pra fazer. Mas o que realmente você faz com o seu tempo? E o tempo é um bem muito precioso e passa rápido. Quando você foi ver, já passou 5, já passou 10 anos e você tá naquele sonho do vou mudar, vou fazer. E eu não tô falando aqui, se você realmente gosta dessa vida agitada, se realmente essa rotina maluca que a gente vive faz sentido pra você, tá tudo ok. Se você consegue se encaixar, se você consegue ser uma pessoa determinada. Mas aqui o meu apelo é que pra você pense o que você tem feito com o seu tempo. Se realmente você tem aproveitado ele de uma forma satisfatória pra você. Se você não tem pirado sua cabeça com o que todo mundo fala que você tem que fazer, o que todo mundo fala que tem que ser o certo, com essa romantização aí do não podemos ficar 5 minutos sem fazer nada, porque se você ficar 5 minutos olhando pro teto, é ruim, você tem que se ocupar. Eu lembro na época que começou a estourar a pandemia, que as pessoas ficaram em casa, então em teoria teriam mais tempo, né? Porque não teria essa parte de se deslocar, de ter que ir pro trabalho, né? Então trabalhariam de casa, a pessoa, você vai ter mais tempo, então você pode estudar uma coisa a mais, você pode fazer uma outra coisa, de repente se dedicar a um curso. E se você não quiser ir, é errado? Não, não é errado, né? O errado é a gente ficar nessa romantização de que todo mundo fala o que você tem que fazer, todo mundo falando, isso é certo, então a gente tem que seguir todo mundo. Aquele famoso comportamento de manada. É estranho porque quando a gente se revolta, quando a gente fala o contrário, quando a gente tenta abrir, né, a cachola, como falava meu pai, a cachola dos outros, a gente é errado, a gente é visto como resistente, a gente é visto como fora do padrão ou como até perdedores, né? E por que nós não podemos ser indivíduos que podem andar juntos, mas com individualidades diferentes? Andar juntos, que eu falo, não ser um bloco, uma massa única com um pensamento só, mas de repente ser a massa que anda junto, mas cada um com a sua individualidade, com o seu sentimento, com a sua forma de viver a vida. É porque ser tão fora da caixinha ou fora dos padrões pode assustar tantas outras pessoas. Bom, o meu intuito aqui não é falar mal de nada, não é falar que a vida de um é errada, a vida do outro é certa e que viver de uma forma não é tão boa quanto a outra. É como eu falei, para cada um é uma forma. Mas se você tem vontade de mudar, se você tem vontade de aproveitar o seu tempo, aproveite agora e comece a fazer as mudanças agora. Claro, tem mudanças que
demandam realmente o tempo, o famoso tempo. Vamos aqui voltar a falar nele. Demanda um tempo. Tem mudanças que a gente quer fazer na nossa vida que, infelizmente, não dá pra gente mudar de um dia pro outro, de uma semana pro outra. Mas tem um livro do Paulo Coelho, se não me engano, é o Diário de um Mago. Se não for esse, é algum livro do Paulo Coelho, mas eu tenho quase certeza que é o Diário do Mago, que fala que a gente precisa apenas de uma semana para mudar a nossa vida. E quando você pega essa frase, não é uma semana assim, mudei drasticamente, vou pegar um mochilão e vou correr o mundo lá fora. Não, mas em uma semana você consegue decidir o que você quer fazer da sua vida agora em diante. E aí agora eu te pergunto, depois que eu te falei tudo e que talvez eu tenha aberto a sua mente, te dado a pílula vermelha do Matrix, o que você vai fazer com o seu tempo? E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal se você não é inscrito, compartilha aí com seus amigos que são workaholics, que vivem com o tempo apertadinho. Não se esqueça de dar aquela curtida, aquele joinha e deixa um comentário aqui pra mim. Um beijo, até a próxima! Certo dia, já faz um tempo esse certo dia, eu assisti uma entrevista daquela jornalista, a Gabi. Eu assisti a entrevista com aquela jornalista, a Gabi. Como é? Gabi. Marília Gabriela. Marília Gabriela, tá. Mas vamos aqui para o choque de realidade. Matemática. O dia tem 24 horas. Se você trabalha no regime de CLT, então muito provavelmente você trabalha 8 horas por dia. Não, pera, eu vou voltar. Comecei errado a conta.